Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestiário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Vamos orar? Fique com a sua Bíblia aberta. Senhor, nós te pedimos que a tua palavra, Senhor, seja para nós nessa noite. Não somente, ó Deus, algo belo, como ela sempre é. Não somente, ó Deus, um momento de conhecimento, como sempre nós encontramos nela. Mas, Senhor Deus, seja também nessa hora, ó Pai, um chamado do Senhor e um compromisso que nós possamos assumir para que, ó Deus, de fato, nós venhamos a cumprir aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, a cada dia, em qualquer lugar, que nós sejamos, ó Deus, de fato, aqueles que respondem ao teu chamado, dizendo, usa-nos, Senhor, para a tua glória. Assim oro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite tratar de uma outra questão relativa ao culto ao Senhor. Hoje pela manhã, nós trouxemos aqui uma palavra falando de um momento do culto, que é a celebração do sacramento da Santa Ceia. E nós podemos ver que Paulo assevera ali, escrevendo aos Coríntios, a questão da importância e o diferencial que é a ceia em relação ao mundo comum, em relação a tudo aquilo que não confessa o nome de Jesus. Nessa noite eu quero falar de um outro aspecto do culto, e agora não apenas trazendo o foco no ato em si, mas trazendo também, irmãos, por que o apóstolo Paulo incentiva, ordena, ele conclama a Timóteo que fosse não só um homem de oração, mas que a igreja fosse uma igreja de oração. E eu quero compartilhar com você que a oração talvez seja a primeira e talvez a melhor porta para a evangelização que uma igreja pode ter. Se você pensar em por que Deus tem a sua igreja estabelecida, o primeiro, o último, o maior foco é um povo de adoração. Fomos criados para adorar o Senhor. Mas se você pensar em como isso se transforma na prática, no dia a dia da igreja, você vai chegar em duas balizas. A primeira é que a igreja existe para evangelizar, trazer pessoas para adorar. E a segunda, a igreja existe para ser edificadora. Edificamos-nos uns aos outros e a palavra do Senhor nos edifica para que nesse processo nós continuemos adorando e outras pessoas venham adorar. Isso é o motivo pelo que a igreja existe. Aqui nesse texto, nós vamos encontrar, irmãos, como Paulo trabalha essa questão, mostrando que no primeiro, na base de todas as coisas, nós precisamos entender o quanto a oração é algo que nos abençoa, mas como isso também funciona como uma grande porta aberta por Deus para que a igreja possa se comunicar com o mundo lá fora. Poucas pessoas abrem a sua vida para ouvir palavras mais confrontadoras. Poucas vezes, irmãos, e eu sei disso com toda tranquilidade, poucas vezes quando nós trazemos uma palavra que corta, aquela palavra que atinge mais lá dentro, quando nós vamos de fato naquela situação que a gente sente que pegou num lugar que incomoda,
dificilmente a gente se abre para esse tipo de palavra. À medida que nós vamos entendendo e sendo transformados, a gente vai vendo que tudo que é, às vezes, meio que doloroso, produz um grande efeito lá na frente, de crescimento, de mudança, de maturidade, e por aí vai. Mas é difícil a gente ouvir. Difícil você chegar para uma pessoa como João Batista chegava. Olha, arrependa-te, está próximo o reino do Senhor, larga essa vida de pecado. Mas muitas pessoas, irmãos, e a maioria absoluta, eu creio, abre o seu coração, abre as suas portas quando nós queremos cuidar dessas pessoas. Quando nós oferecemos para ela algo que de fato traga um certo refrigério. Quando eu digo para alguém, olha, eu me interesso por você e eu gostaria de ver sua vida abençoada. Mas isso vai nos levar a duas coisas. A primeira delas é o que nós temos visto nos nossos dias em muito do nosso evangelicalismo. As pessoas dizem para as outras, você vai ser abençoado, você vai ser cuidado, tudo vai ser transformado, e aí as pessoas enchem as igrejas. Mas o que a gente vê é que a realidade não é bem essa que foi prometida. E hoje em dia há muita decepção com a igreja evangélica. Há muito da questão de dizer que há mentira na mensagem das igrejas evangélicas. Há muita gente que diz, olha, eu vim com uma promessa de ser abençoado. E cadê essa bênção? Isso então, irmãos, vai nos levar à segunda questão, que é a realidade de eu aprender como é falar a verdade, lidar com a questão de saber como a Bíblia nos mostra que devemos ser abençoadores e entrar por um caminho que vai gerar bênção na vida das pessoas, sem negociar princípios verdadeiros da palavra de Deus. Sem diminuir a mensagem do Evangelho, que de fato é uma mensagem de confronto. De fato é uma mensagem que diz, se eu não perder a minha vida, eu não vou ganhar. Se eu não de fato me arrepender e ter sido transformado por Deus, eu não tenho para onde ir. A mensagem do Evangelho é inegociável. Mas como, irmãos, nós podemos abrir as portas para esse Evangelho? A resposta está no texto que nós estamos trabalhando, mostrando que a oração, ela é o veículo que vai abrindo portas para que a igreja avance sobre o mundo, para que a igreja se torne cada dia mais acessível e acessada por esse mundo. E nós vamos vendo isso não só na vida de Paulo, como ele testemunha no capítulo 1, mas como ele ordena a Timóteo nesse texto que nós lemos do capítulo 2. A missão de Timóteo naquele lugar, irmãos, era para corrigir uma igreja que estava sendo influenciada por mensagens erradas. Olha aí na sua Bíblia, o capítulo 1, versículos 3 e 4. Paulo está dizendo e está falando para Timóteo a respeito de um texto que nós encontramos lá em Atos capítulo 19. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas. Ou seja, você teria que falar com alguns que estavam falando, liderando a igreja em Éfeso. Por quê? Para que essas pessoas não ensinassem outra doutrina que não fosse o Evangelho. E nem se ocupassem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O que acontecia na cidade de Éfeso nesses dias, irmãos? Éfeso, tal como Corinto, como nós vimos hoje de manhã, Éfeso também era uma grande cidade. Uma das cartas que você lê no livro do Apocalipse é para a igreja que estava em Éfeso. Éfeso era o lugar onde havia uma das maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. E naquele templo havia sacrifício àquela divindade. Havia muitas ofertas, oferendas e uma grande literatura a respeito daquela divindade, a Diana dos Efésios. E havia naquela cidade, irmãos, muito comércio. Havia o culto ao imperador dentro daquela cidade, o imperador romano. E havia também, dentro da chamada igreja, a igreja evangélica, a igreja do evangelho, a igreja que você lê lá em Atos, que Paulo passou muito tempo edificando e pregando, havia, depois da saída de Paulo, algumas pessoas que se agarravam em doutrinas que eram judaizantes. Um dos livros que eram usados naqueles dias era o chamado Livro dos Jubileus. E esse livro também era conhecido como um pequeno Gênesis.
Mas ao contrário do Gênesis que você tem da Bíblia, esse livro era cheio de histórias, de contas, e havia muita questão que os mestres judeus daquela época, eles pegavam genealogias, fulano que gerou outro fulano, estabeleciam contas, regras e misturavam aquilo tudo para que tivesse o controle sobre a mente e o coração daqueles que congregavam naquela igreja de Éfeso. É por isso que Paulo diz assim, não se ocupem com fábulas, ou seja, aquelas histórias mirabolantes que eles contam, e nem genealogias sem fim que antes promovem mais discussões do que de fato o trabalho que a igreja deve ter. Isso nos alerta, irmãos, que nós precisamos sim ser uma igreja que seja muito firme na sua doutrina. Uma igreja que cada vez mais se esmere em conhecer a palavra do Senhor. Porém, nós precisamos aliar a doutrina sadia com uma prática sadia. Não adianta você conhecer vários e vários versículos se você realmente não tem uma prática estabelecida de vida cristã diária para a sua vida. Se você é alguém que é dado a conhecer demais, mas a sua vida não reflete esse conhecimento no trato diário com a palavra de Deus e com as pessoas, tem um grande problema para que você verifique nessa questão. Se você é alguém que tem conhecido muita coisa sobre calvinismo, mas a sua prática não reflete um crente de verdade, é hora de você repensar. E só a título do que nós estamos pregando hoje, a obra magna de Calvino, As Institutas da Religião Cristã, ela tem 3 livros dedicados à teologia, ao trato com as pessoas, à questão de estudarmos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o homem, mas Calvino dedica um livro inteiro, o último livro, o 4º, a oração e a prática da oração por um cristão. Logo, se você é um calvinista, mas não é dado a orar, repense o que você tem aprendido doutrinariamente falando. Paulo vai levar então Timóteo para mostrar para aquelas pessoas, irmãos, que ele mesmo for alcançado não por essas questões de muito falatório. Paulo não for alcançado por uma questão de ser alguém excluído desse mundo, mas ele vai mostrar, irmãos, a partir do versículo 8 do capítulo 1, que ele mesmo foi alcançado pela palavra do Senhor. E é lindo quando você vê no versículo de número 15 do primeiro capítulo, quando ele diz assim, fiel é a palavra, é digna de toda aceitação. Mas o que essa palavra traz? Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele, Paulo, se colocava como principal. Paulo se afirmar como principal dos pregadores, irmãos, era nada mais, nada menos do que ele dizer para qualquer judeu da sua época, vocês dizem que não convivem com pecadores, vocês dizem que estão afastados de todo pecado, vocês são aqueles que se lavam até mesmo quando chegam perto de um pecador. Pois eu quero dizer para vocês que eu sou um dos principais pregadores, mas eu fui alcançado pela palavra de Deus. Quando um judeu queria acusar Jesus, ele chamava Jesus de glutão, de beberrão, e declaravam que Jesus era aquele que se assentava com os pecadores. Isso me faz então pensar, irmãos, que a igreja, ela tem sim que viver santidade, ela tem que buscar a cada dia se santificar pelo Senhor. Ela tem que entender, irmãos, qual é o mistério da vida com Cristo. Mas ela não pode, de maneira nenhuma, virar os seus olhos contra o mundo. A igreja não pode ser, irmãos, um lugar que vai acusar o mundo no sentido de nos separarmos. Nós temos que ser exatamente aqueles que são uma ponte para que o mundo possa chegar até Jesus Cristo. E aí você vai ver no versículo 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fosses objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aí ele vai citar 2 homens, Himeneu e Alexandre. E ele diz, eu entreguei esses 2 a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Paulo possuía, irmãos, pelo visto, uma questão de ter essa autoridade. E essa autoridade é manifesta em excluir a pessoa do rol, do membresia da igreja, para que lá fora ele não só sofra no sentido de estar fora da igreja, mas ele também seja levado a repensar
e não se colocar mais em matéria que é contra a sã doutrina. É isso que Paulo faz com esses dois homens, que depois vão ser citados na sua segunda carta. E aí Paulo vai dizer então, como que você vai combater o bom combate, Timóteo? Como que você, Timóteo, vai realmente edificar essa igreja? E como que essa igreja, Timóteo, vai ser relevante na cidade de Éfeso? Como que a primeira igreja presbiteriana pode ser relevante na cidade de Juiz de Fora? Como que eu e você, irmãos, vamos cumprir a questão de chegarmos às pessoas e falarmos do Evangelho? E aí ele começa a descrever no capítulo 2, no primeiro versículo, olha, antes de qualquer coisa, antes de você pensar no seu programa evangelístico, antes de você aprender, por exemplo, o evangelismo explosivo, ou 5 táticas para você falar do amor de Deus, antes de você ter todo esse conhecimento, e eu não estou desmerecendo isso em hipótese alguma, mas antes disso, você precisa entender que você deve orar pelas pessoas e com as pessoas. A oração, irmãos, é algo que de fato, muitas vezes, é negligenciado por nós cristãos. Especialmente quando nós dizemos, Deus sabe de todas as coisas, então eu não preciso colocar isso diante dele. Deus conhece o meu pecado, ele sabe que eu sou pecador, então eu não preciso declarar para ele o que eu cometo como pecado. Deus sabe como vai a nossa cidade, eu não preciso levar isso em oração. Deus conhece a nossa igreja, né? Tem gente lá para orar por nós, tem ministério de intercessão, então eu... Mas é interessante, irmãos, que antes de estratégias, de estudos, de visitas, Paulo vai dizer, com 4 palavras que ele usa aí para a questão da oração, que nós devemos ser aquelas pessoas que mostram para elas as bênçãos são decorrentes da oração. Chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, eu não sei o que você está sofrendo na minha carne, mas eu quero realmente te dizer que eu me importo com você e gostaria de orar com você e por você, traz de fato uma manifestação do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Não é algo, irmãos, que a gente precisa ter receio no sentido de dizer assim, mas pastor, eu nem tenho preparo para isso, eu preciso me capacitar mais. Na realidade, irmãos, envolve uma decisão de repetir o que muitos no Novo Testamento diziam, olha, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que um homem me tocou e mudou a minha vida. Um cego que nem sabia dizer quem era Jesus, mas ele diz, olha, ele me tocou e agora eu vejo. Pessoas que foram ressuscitadas por Jesus. Pessoas, irmãos, que conheceram o Evangelho e se converteram. Será que eles tinham que ter algum tipo de formação para dizer para os outros, eu estou orando por você? Será que eles tinham que ter algum tipo de preparo mais místico, no sentido de falar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que jejuar e só depois disso que eu vou orar? Não. A oração, meu irmão, é talvez a questão mais simples que nós podemos exercitar. Mas ela também é muito difícil, porque ela envolve, de fato, eu negar a mim mesmo e aquilo que eu tenho dentro do meu coração para dizer, Senhor, não sou eu que tenho o poder para transformar essa questão, mas o Senhor tem. E o que eu vim, Senhor, é me curvar na Tua presença para dizer que eu creio, mas eu preciso que o Senhor transforme tal situação. Veja que as 4 palavras que Paulo vai usar para com Timóteo, irmãos, elas têm o sentido de orarmos, mas elas podem ser esmiuçadas dentro de uma questão de nós entendermos um pouco mais de perto as coisas. Veja que Paulo começa a dizer, olha na sua Bíblia, antes de tudo, eu exorto, ou seja, eu estou te avisando, eu preciso que você entenda, Timóteo, que você precisa usar a prática. E aí ele vai usar a questão de súplica. O que é suplicar? Suplicar, meu irmão, é você ter uma petição em favor de necessidades específicas. É você entender que está acontecendo algo na vida de alguém e você orar por aquilo especificamente. É você chegar-se diante de Deus e pedir que Ele tenha misericórdia e cure enfermidades, por exemplo.
Você conhece alguém perto de você que luta com uma enfermidade? Um vizinho? Um companheiro de trabalho? Alguém da sua faculdade? Alguém da sua escola, da escolinha do seu filho? Será que nós podemos então, irmãos, nos aproximar às vezes das pessoas e entender que às vezes elas estão carregadas de notícias ruins? Mas diante das notícias ruins eu posso chegar para essas pessoas e dizer, olha, Deus pode transformar tudo aquilo que é ruim em coisas que vão realmente resultar em bem. Você se lembra de alguém que falou isso na palavra de Deus? Você se lembra de um homem que foi traído pelos irmãos, foi vendido por eles? Mas no momento em que Deus dá a ele não só a plenitude de tudo aquilo que alguém poderia ter sonhado, quando ele vê-se agora no trono de uma grande nação e diante dos irmãos que pisaram na bola com ele, ele tem agora a oportunidade de se vingar e ele é perdoador e ele diz assim, o meu Deus transformou o mal em bem. Deus usou a traição de vocês. Deus usou cada situação que eu passei na casa de Potifar. Deus usou aquele tempo na cadeia. Deus usou pessoas. Deus usou a fome e a abundância dentro do Egito para que hoje nós pudéssemos nos encontrar de novo e vocês pudessem ver que Deus é Deus e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu quero te dizer, meu irmão, que talvez eu não tenha condição de chegar para um vizinho meu e fazer um grande tratado teológico na vida dele. Mas eu posso chegar para esse vizinho e dizer, olha, sei que você está sofrendo. E eu queria te dizer duas coisas. A primeira é que eu estarei orando por você. E a segunda, se você quiser, nós vamos até a igreja e lá nós vamos orar com você e por você. Parece muito distante, irmãos? Parece muito difícil? Talvez trazer a pessoa na igreja. Mas eu queria te dar mais uma alavanca para você usar. Talvez um colega seu de trabalho, ele diga, olha, eu estou tão decepcionado com a igreja. Eu já ouvi tanto falatório, tanto blá blá blá, eu não suporto mais dizer isso. E de repente você chega com uma chave para quebrar toda essa dureza. Você diz, olha, lá na terça-feira eu vou na casa de um amigo e ali nós conversamos sobre a fé. É uma estrutura chamada de pequeno grupo, porque são poucas pessoas que a gente se reúne ali. E ali você vai encontrar pessoas que vão orar por você. Eu estarei ali orando por você. E naquele lugar, naquela hora, naquele momento, Deus pode mudar a sua situação. Pequenos grupos, cultos, encontros, jantares, encontros de casais, oportunidades. Mas eu dizer para alguém que eu oro por ela, talvez seja a hora que o Espírito Santo vai chegar e dizer, vamos abrir esse coração. Segunda palavra, irmãos, orações. É um termo mais geral. Afinal de contas, a gente sempre fala nisso, né? E todas as religiões falam de orações. Mas quando o apóstolo Paulo está usando, primeiro ele falou de súplicas, aquilo que eu peço de uma maneira específica, mas agora ele usa orações, ele está dizendo, irmãos, que através dessas frases, orações, eu faço confissões pelo meu pecado e pelo pecado da minha nação, do meu povo, da minha terra, da minha cidade. Eu posso fazer nas minhas orações, de acordo com o versículo, de acordo com a palavra usada, eu faço a minha confissão de fé. Eu declaro para Deus e diante das pessoas aquilo que está no meu coração. Deus, o Senhor é o Deus que me salvou. O Senhor é aquele em quem eu creio. Em Ti, Senhor, estão todas as minhas fontes, como dizia o salmista. Irmãos, a questão de orar tem a ver com que eu declare não só para o meu intelecto, mas para o meu coração aquilo que está cada vez mais dentro dele. E quando eu estou orando perto de alguém, essa pessoa pode até não entender tudo que eu falo, mas certamente ele está atento, porque ele está buscando naquela hora ser tocado, ser abençoado, ser mudado. E enquanto eu estou declarando a minha fé, aquele coração está sendo martelado com o evangelho que está sendo pregado ali. Ele pode não parar para me ouvir, mas no momento que eu digo para ele, vamos falar com Deus, ele vai ouvir. Mais ainda, irmãos,
Nas orações eu me consagro ao Senhor. Eu declaro, Senhor, eu te pertenço. Eu te pertenço. Quantos aqui talvez se lembrem de um jogador de futebol brasileiro que usava uma frase na sua chuteira. E todas as vezes que havia um foco de câmera ou ele daria uma entrevista, aquilo vinha no seu patrocinador: eu pertenço a Jesus. Kaká. Nos áureos dias de evangelho da sua vida. Aquela declaração corria o mundo. Mas ele não estava ali dizendo para as pessoas: vem cá, olha para minha chuteira. Na realidade, ele caminhava, ele fazia o que ele tinha que fazer, mas havia a marca, e quem olhasse veria que estava lidando com alguém que conhecia o Senhor. Nas orações, irmãos, eu declaro que o governo, que o nosso país, que a nossa cidade não pertence a outros deuses. Nós não somos, irmãos, do tipo e que diz aqui dentro da igreja Deus manda, mas lá fora no Palácio do Planalto Deus não manda. Deus é Deus sobre todos os lugares. E não importa quem esteja lá dentro, Deus está sobre ele ou ela. Não importa quem está aqui sobre a prefeitura, Deus está sobre ele ou ela. Irmãos, orações, confissões, consagração, é a declaração de quem nós somos diante de Deus. Mas quando nós nos omitimos de orar, as pessoas ficam sem entender. E as pessoas acham que só quando a gente está aqui dentro que acontece algo místico, que acontece um encontro. Mas a realidade é que Paulo está falando com Timóteo: olha, isso acontece aí dentro do culto, mas em todo lugar os homens devem orar, as mulheres devem orar. A terceira palavra, eu creio que você já deve conhecer um pouco mais: intercessões. E ela acontece duas vezes, irmãos. A primeira nesse versículo 1 do capítulo 2, e a segunda lá no capítulo 4, versículo 5. E o que é uma intercessão, meu irmão? O texto do Antigo Testamento diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava por quem? Pelos seus amigos. A intercessão é uma chave, irmãos, que nós precisamos nos lembrar. Que enquanto eu estou colocando meu coração, minha preocupação, meu esforço, minha mente por uma outra pessoa, na realidade, Deus está trabalhando em mim também. Isso é fantástico. É maravilhoso eu saber que enquanto eu estou cuidando das coisas do Senhor, eu estou abençoando outras pessoas, eu estou me doando. Eu tenho o Todo-Poderoso cuidando de mim. Eu tenho o Todo-Poderoso dizendo: olha, eu estou lá na tua casa agora, tomando conta. Romanos 8, 27, irmãos, vai nos dar o maior exemplo de alguém que intercede por nós. Porque Paulo vai desenvolver ali com os romanos a questão de que nós não sabemos orar como convém. Porque muitas vezes o nosso coração, que é pecaminoso, ele é inclinado a dizer: Deus, resolve o meu problema. Mas naquele texto, Romanos 8, 27, ele diz assim: também o Espírito intercede, ele ora, ele clama por nós. E a linguagem que Paulo usa ali é que o Espírito emite sons que são ininteligíveis. Não há condição de ser colocado no papel e declarado. Exatamente uma linguagem que só Ele, o Santo Espírito e o Senhor Deus Pai conseguem compreender. E Paulo traduz por gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito do Senhor ora por mim, diante de Deus, porque eu não sei orar como convém. Irmãos, Deus nos dá o privilégio de nós, nessa hora, nos tornarmos meio que representantes diante de alguém que também não sabe orar. E nós dizer: Senhor, tem misericórdia dessa vida. Abençoa a família dele ou dela. Tem misericórdia desse nosso prefeito. Irmãos, há 2 dias nosso prefeito foi mudado, você sabe disso? Que rumo que as coisas vão tomar? Orar, irmãos, interceder, suplicar, declarar o que nós temos e somos,
E a última expressão que ele usa aí para orações são ações de graça. Agradecer a Deus pelo bem que é derramado sobre nós e sobre os outros. Irmãos, não precisa levantar a mão nem me responder, mas qual foi a última vez que você orou? Porque na nossa cidade as pessoas estão tendo acesso ao seu salário. Eu conheço pessoas que recebem pelo governo do Rio de Janeiro. Como tem gente sofrendo. Como tem gente que não está conseguindo colocar suas contas em dia. Como tem gente, irmãos, e gente que era de cargo alto dentro de uma hierarquia do Estado, mas que está dependendo às vezes de cesta básica. Mas aqui, na nossa cidade, o que a gente vê é que se não são todos, pelo menos a grande maioria, todo dia certinho do mês cai o seu pagamento. Mas desculpa se isso te incomoda, às vezes a gente prefere reclamar porque não teve aumento, do que agradecer, porque todo mês pode estar pingando, mas não secou. E todo mês o pão está lá na sua mesa. E todo mês você pode olhar uma roupinha para o seu filho ou para você. E todo mês você liga a televisão e aquele trem funciona porque você não teve a luz cortada. Irmãos, nós vivemos numa cidade que tem um alto padrão cultural. Nós vivemos numa cidade onde o nível universitário é altíssimo. Mas eu e você nos lembramos de agradecer a Deus por isso. Eu acho que eu não estou ficando doido não, irmãos, mas eu me lembro de um tempo atrás, quando a Festa das Nações era lá no Bom Pastor, e olha que isso tem tempo, hein? Eu vinha a pé de lá à minha casa, pela madrugada às vezes, nunca tive problema com violência. É lógico que hoje é uma realidade sendo mudada e isso está cada vez mais sendo aflorado, mas uma coisa que nós podemos agradecer, irmãos, é que nós ainda vivemos numa cidade que é boa. E eu vou falar um negócio aqui, depois você pode falar se eu estou falando uma bobagem, mas conversa com alguns militares para você ver. Eu não conversei com ninguém daqui da igreja sobre isso. Mas olha como muitos querem retornar e se estabelecer aqui, porque vem nessa cidade, uma cidade que não é o extremo da riqueza, mas também não é o extremo da pobreza, é uma cidade onde a gente tem acesso, ainda que com dificuldades, mas ainda temos acesso à saúde, à educação, a transporte, a essas coisas. Eu não estou dizendo, meu irmão, que os nossos governantes não cometam erros, muito pelo contrário. Mas uma coisa que eu preciso ter todos os dias, se eu abro a janela da minha casa e o sol está batendo ali dentro, e naquela noite não houve problema nenhum, eu tenho que erguer as minhas mãos e dizer, Deus, muito obrigado. E se eu olho para a minha cama, está a minha esposa lá, eu preciso dizer, Deus, muito obrigado. E se eu vejo condições, irmãos, dos meus filhos frequentarem a escola, pode não ser a escola que eu gostaria, mas é uma escola que se eu honrar e colocar diante de Deus e decidir abençoar, Deus vai dar uma boa educação para os meus filhos ali dentro. Então eu preciso dizer, Deus, louvado seja o teu nome. Mas como é duro o nosso coração. Porque se meu filho não estudar na escola A, B ou C, então não presta. E se eu não pego um ônibus que de repente eu não sente logo de cara e de repente ele tem que ter leito num ônibus urbano, aí eu já reclamo do ônibus. E eu praguejo contra o prefeito. E eu falo que vereador nenhum presta. E eu desço a lenha em quem eu puder. E a Bíblia, em Romanos capítulo 3, ela diz assim, vence o mal com o bem. Irmãos, ações de graça é você dizer, Deus, obrigado pela vitória do outro. Obrigado que o Senhor abençoou Abraão. Obrigado que o Senhor abençoou Evandro. Obrigado, Senhor, que o Senhor abençoou Adno. Obrigado, Senhor, que o Senhor abençoou o meu vizinho e ele está tendo condição de ter alguma coisa melhorada. Irmãos, quando nós olhamos por quem nós estamos orando, e isso está aí, no final do versículo 1 e no versículo 2, nós vamos ver o porquê disso. O porquê da porta da oração está aberta, irmãos.
Em primeiro lugar, nós vamos vendo que Deus não restringe a questão de oração. Ele diz, em favor de todos os homens, em favor dos reis. Quando está escrito reis, pensa em autoridades. Todos aqueles que você vê investido por um poder político, investido por um poder que seja de cuidar de empresas grandes. Nós temos empresas grandes dentro da nossa cidade. Será que nós oramos para que esses lugares sejam lugares de emprego? Oramos pelas pessoas que estão nos hospitais, naqueles médicos, irmãos, que podem ser tocados pelo Espírito Santo e fazer o bem indistintamente para a população. E aí, irmãos, nós vamos entendendo o que Deus faz quando nós estabelecemos uma dinâmica de orar pelas pessoas. Rapidamente, versículo 2 do capítulo 2. Deus vai derramar paz. Qual era o contexto de Éfeso aqui, irmãos? Havia culto ao imperador e a igreja do Senhor passaria por perseguição. Quem não se curvasse ao imperador como um adorador dele, fatalmente passaria por lutas, e você vai ver isso lá nas 7 cartas do Apocalipse. No entanto, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ora por essas pessoas, porque eles vão ver em vocês gente de bem, eles vão ver pessoas que estão preocupadas, então eles vão deixar vocês em paz. Essa é a questão de Éfeso. Ore pelos reis, ore pelas autoridades, porque nisso aí vocês vão ter paz e vida mansa, vida tranquila. Mas aí ele vai dizer depois, com toda piedade, ou seja, não é algo maquiado, não é um teatro para que a pessoa pense que eu estou preocupado com ela, mas é uma realidade. Eu me coloco em oração e Deus vai começando a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Irmãos, eu e você não sabemos o que é ser perseguido por entrar nessa igreja. Nenhum de nós aqui, irmãos, passou nenhum aperto para estar aqui dentro. Mas a realidade é que quando eu mostro para uma pessoa que eu estou orando com ela, eu posso dizer, a porta está aberta e você pode entrar nesse lugar. E ainda assim eu vou ter paz para fazer isso. Eu vou ter o respeito de quem está em volta de nós. Um exemplo para você, meu irmão. As motivações até podem ser erradas, mas a realidade é uma só. Você vai numa favela no Rio de Janeiro. Aqueles que são os donos do lugar, eles podem ter todo tipo de restrição, mas observa como as igrejas são tratadas. Conheço um pastor que é aqui de um bairro perigoso de Juiz de Fora, pastor da igreja quadrangular, e ele fala assim, Jefinho, eu entro em determinados lugares que eu tenho quase que dúvida se eu vou sair dali de dentro vivo. Porém, nenhuma vez, eu fui destratado por ninguém, porque eu oro pela vida do traficante ali, não para que ele consiga muito lucro no tráfico, mas eu peço que Deus o abençoe dando consciência de quem ele é. Eu oro pela família dele, pedindo que Deus guarde os filhos da violência. Parece um negócio estranho, né? Quem promove a violência, a gente ora para o filho ser guardado da violência. Mas esse irmão, pastor Uziel, ele prega, ele sobe, ele desce e ele diz, eu tenho respeito do pessoal ali. Eu tenho a tranquilidade de saber que eu estou guardado por Deus ali. Irmãos, vamos olhando para o texto. O versículo de número 3 traz algo que é fantástico. Quantas vezes você não está brigando com você mesmo para agradar a Deus? Quantas vezes, irmãos, nós queremos que Deus nos mostre alguma coisa. Senhor, o Senhor está se agradando de mim? Eu estou fazendo o que é certo, Pai? Mas aí Paulo vem e diz assim, antes de tudo, exorte que se use súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Versículo 3. Isso é bom e é aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Meus irmãos, Deus recebe as orações dos seus santos. Se tem algo, irmãos, que eu não preciso ter dúvida, é que quando eu oro, e oro de acordo com a palavra, eu oro pedindo que Deus abençoe, eu oro pedindo que Deus esteja sobre todas as questões, Deus aceita as minhas orações. E por que Ele aceita isso, irmão?
E aí nós vamos dos versículos de 4 até o versículo 6. Ele diz assim: Deus, versículo 3, Ele deseja, 4, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui, irmãos, nesse versículo, muitas vezes estabelece uma confusão. Muitas pessoas entram naquele debate calvinismo e arminianismo dizendo: aqui Deus está falando que quer que todos os homens sejam salvos. Mas veja o contexto do versículo dentro de um contexto maior. Por quem que eu devo orar? O versículo 2 está aí trazendo a resposta. Reis, todos os que se acham investidos de autoridade. Deus diz lá no versículo 1, em favor de todos os homens. Irmãos, o que o Senhor está mostrando? O versículo 5 vai responder essa pergunta. Às vezes nós achamos que Deus só está sobre nós. E que Deus só é mediador aqui dentro da igreja. Mas a realidade é que Deus deseja que os homens o conheçam, sejam plenos conhecedores da verdade, porque Ele é um só sobre todos. Ou seja, o presidente da República precisa ser lembrado de que sobre todo poder está o poder do Senhor. O prefeito precisa ser lembrado de que ele não está aqui para ser um coronel, para ser aquele que vai colocar tudo do jeito que ele bem quer, mas ele está debaixo de alguém que vai pedir contas do seu governo. E ele precisa temer, saber, olha, Deus é justo. E um dia você vai dar conta do seu governo. É isso que a palavra está dizendo. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Mas então, pastor, como é que é isso? Ele não quer que todos sejam salvos? Irmãos, o Senhor morreu eficazmente para cobrir os pecados de todos. Mas essa eficácia só é aplicada àqueles que o Senhor de fato abrir o seu coração e a sua mente. Ou seja, a expiação limitada não está sendo negada. O Senhor vai fazer a obra no coração de quem Ele quer. Mas a igreja, ela não lê na testa de ninguém. Vai ser salvo ou não vai ser salvo? Esse é, esse não é. Logo eu tenho que orar por todo mundo mesmo e está acabado. E eu goste ou não goste da liderança, eu tenho que orar. E eu esteja sendo bem servido ou não sendo servido, eu tenho que orar. Porque isso não é uma opção. O que o apóstolo está dizendo, eu te exorto para que você use dessa prática. E aí, Paulo não se exclui, ele diz no versículo 7, foi para isso que eu estou aqui. Não tem outra coisa não, Timóteo. É para isso que nós estamos nesse negócio. Irmãos, quantos de nós às vezes achamos que foi um dia eu que me entreguei a Jesus porque eu queria que Ele transformasse a minha vida? Eu não tenho dificuldade nenhuma, irmãos, em dizer que uma pessoa aceitou Jesus. Isso para mim não muda nada. Mas eu queria te lembrar que quem precisa de Jesus sou eu, é você. Porque Ele é Senhor e é soberano. É Ele que é o guarda-chuva quando eu estou debaixo da chuva. É Ele que alivia as minhas dores. Então sou eu que preciso dEle. E as pessoas lá fora precisam também, irmãos. Alguns dizem assim, o mundo está clamando por Cristo. Não está. Mas o mundo geme sem Cristo. E é nessa hora que a igreja precisa entrar. Por fim, ele vai falar os 3 últimos versículos da nossa palavra. Primeira questão é com você, meu irmão, homem. O texto diz, varões, orem, aonde que está escrito aí? Aonde? Todo lugar é só aqui? Todo lugar é só dentro do seu quarto, irmão? Todo lugar. 1 de Pedro 2,9 diz, vocês são um sacerdócio real. O sacerdote era aquele que levava a oração do povo até o Senhor, ele intercedia. E o sacerdócio para a igreja reformada, ele é de todos os crentes. Louvado seja Deus que eu não tenho que ficar sozinho nessa. Então você, varão, em nome de Jesus, você precisa ser aquele homem de oração. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola.
E dentro da igreja eu não preciso nem falar. Quantos homens aqui nessa noite, irmãos, vão se levantar para orar? Quantos homens nessa noite vai dizer, eu sou crente dessa história? Quantos homens aqui nessa noite, irmãos, vão dizer, Deus, é comigo essa palavra. E eu não vou fugir dela. Quantos homens vão dizer, eu sou filho de Jesus Cristo? E eu gostaria de trazer outros para que fossem filhos também. Está doendo, irmão? Pois é bom você se lembrar que antes de você, outros pagaram um preço de oração para que você estivesse aqui nesse lugar, nessa noite. Versículo 9. Da mesma sorte, vocês, mulheres, não chamem atenção pelo que você está vestida. Não chame atenção para o ouro, para as belezas que você coloca como ornamento, para o seu cabelo, ou para o comprimento da sua roupa, se é curto ou não. Tira isso do seu foco. Mas com modéstia, ou seja, com um comportamento de uma pessoa crente de fato e com bom senso, com sabedoria, não entrando em situações que vão te comprometer, mas sendo de fato aquilo que Deus te chamou para fazer e sendo aquilo que Deus te comissionou, ou seja, alguém que vai ser um tempero na vida de outra pessoa, alguém que vai chegar como sal, como luz, e o texto no versículo 10 diz com boas obras, ou seja, com um agir abençoador. Homens, vocês são aqueles chamados por Deus para usarem a sua masculinidade, a sua força, o seu vigor, para ir para fora e dizer para as pessoas, nós vamos orar por essa cidade. Mulheres, vocês são aquelas que têm na sua doçura, na beleza, não na beleza fabricada, aquela que é para chamar atenção, que é over, mas sim na simplicidade, no dia a dia, no bom trato. Dizendo, Deus pode transformar a sua vida. Eu quero encerrar essa palavra, meu irmão, minha irmã, te convidando a colocar em prática uma vida de oração. Se eu te chamar para orar aqui agora, eu tenho certeza que a maioria de nós vai fazer isso. Mas eu queria deixar muito claro para você que nós precisamos, irmãos, entender que cada vez que nós damos um assentimento, quanto nós nos comprometemos, a gente não está se comprometendo de uma maneira de brincadeira. A conversa é séria. A conversa é séria. Então, meu irmão, se você, de fato, gostaria de fazer diferença na vida de alguém, está aí uma estratégia que veio do céu para você. Deus está te dizendo que se você orar com as pessoas e por elas, Ele vai fazer a obra na vida dessas pessoas. Quantos de nós, irmãos, homens, não gostaríamos de ver nossos amigos se rendendo a Jesus? E quantas vezes nós queremos ganhar no braço, na conversa, no sentido de argumentação apenas. Mas quando nós exercemos algo que é lindo na palavra de Deus, que é a submissão, Deus faz melhor do que nós. Muito melhor. Minhas irmãs, e aqui na nossa igreja eu tenho que falar isso, irmãos, as nossas irmãs são mulheres de oração muitas vezes mais do que os homens. Quero pedir às irmãs, continuem sendo intercessoras. Continuem sendo mulheres que abençoam as outras pessoas. Em nenhum momento, minhas irmãs, desanimem, porque Deus dará a resposta para vocês no momento certo. Mas seria tão bom quando o esposo abraçasse a esposa e dissesse, nós vamos encarar essa juntos agora. Quando o jovem dissesse, eu vou orar pelo meu companheiro. Quando a criança visse os pais orando juntos e falasse, é isso que eu quero aprender.
Eu não quero encerrar essa palavra colocando peso sobre você. Mas eu queria te dizer que a porta está aberta. E um privilégio está sendo colocado nessa hora diante de você. A partir de aqui, é com você. A partir daqui, não é só o pastor que vai orar. Não são só os presbíteros. Mas a questão é que você vai assumir essa palavra também ou vai rejeitar. E eu peço a Deus que você seja sábio. Sábio em saber que Deus está te dando uma grande ferramenta. E você pode ser sábio em utilizá-la.